Pensamentos impuros. Como vencê-los para não pecar novamente? Pensamentos impuros é tudo que Satanás deseja que você tenha, porque desta forma ele pode arruinar você por completo. Como eu sei disso? Quando um atirador de elite é chamado para impedir alguém de matar um refém, ele sempre mira na cabeça do indivíduo. Atingindo a cabeça, rapidamente todo o corpo do indivíduo perde os movimentos e já não pode ferir mais ninguém. Sua mente guia todo o seu corpo, de modo que, se ela contém pensamentos que o levam a pecar contra Deus, ela o guiará a sempre a se opor à vontade dele. Como você sabe, eu também sei, porque já passei por isso, essa é a pior forma de viver. Porque você vive sempre com dor na consciência, já que seus pensamentos sempre estão te levando a cometer pecados. Se, por exemplo, você for viciado em pornografia, você sempre volta a cair, porque os seus pensamentos te levam a isso. Quase não precisa mais entrar em sites eróticos. Eles já estão lá na sua mente. Basta lembrar deles. Parece impossível de vencer, já que o problema está dentro da mente. Geralmente quem deseja vencer pensamentos impuros são pessoas que contêm pornografia e fantasias eróticas na mente. Apesar que pensamentos de ódio e maquinações malignas, misturadas com desejo de vingança, também devem fazer parte dessa lista, já que, de certa forma, também são impuros. De qualquer maneira, se esse é o seu caso, veja esse vídeo até o final e descubra como vencer os pensamentos impuros, biblicamente, para não ser como um fantoche do inimigo controlado pela mente. Por que você deve vencer os pensamentos impuros? O primeiro motivo é que sua mente rebelde levará seu corpo à rebeldia. Como eu já havia dito na introdução, a sua mente é quem comanda todo o seu corpo, e se ela não desempenhar bem o seu papel, todo o seu corpo terá problemas, o que pode levar futuramente a sua alma a ter problemas na eternidade. Nós aprendemos isso também pelo fato de que Cristo é a cabeça da igreja. É Ele quem comanda toda a igreja e essa desempenha bem sua função, se estiver sob seu comando. Nosso problema começa quando a mente está corrompida pelo pecado. Por exemplo, uma pessoa viciada em pornografia não é tentada só pela pornografia exterior, que é a que os olhos podem ver, mas é tentada também pela interior, que são as cenas eróticas que já sujaram sua mente. As cenas interiores te levam ao desejo de assistir mais pornografia, e você acaba aceitando isso porque gera satisfação carnal, e tudo que agrada a nossa carne, ou em outras palavras, nosso coração, nós tendemos a repetir. No final das contas, isso vira um ciclo vicioso, e é isso que nos leva a um vício de pornografia ou outras práticas imorais. Estes pecados te desanimam da fé, porque você simplesmente não sabe mais o que fazer. Parece que é automático. Penso, logo sinto. Sinto, logo gosto. Gosto, logo ajo. Ao agir, eu peco. Além disso, mesmo que isso não leve a atitude externa nenhuma, só de haver uma cobiça interior, você já pecou, como disse Jesus. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está em Mateus 5:28. Ou seja, você precisa vencer seus pensamentos impuros, o que seria um pecado interno, que só Deus pode ver, mesmo que consiga se controlar de forma externa, porque quem não domina sua mente, não pode dizer que possui domínio próprio, que é uma marca que prova a nossa salvação. O segundo motivo é que sua mente não pode estar dividida. A Bíblia ensina que uma mesma boca não pode proferir palavras de bênção e maldições. Veja isso na carta de Tiago. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Tiago 3, versos 10 e 11. Da mesma forma que a boca, a nossa mente também deve ser totalmente voltada a Cristo em santidade, como você vê escrito na mesma carta mais adiante. Tiago 4:8. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não podemos fazer vista grossa para esse tipo de pecado, porque Deus também está de olho naquilo que pensamos. É o que ele diz no livro do profeta Jeremias. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17:10. E o terceiro motivo é que pecados menores atraem os maiores. Charles Spurgeon disse: pequenos pecados são como pequenos ladrões, abrem as portas para os maiores. Essa frase resume a razão por existir tamanhas atrocidades no mundo em relação à imoralidade sexual. Todo pecado absurdo que vemos no noticiário hoje, um dia começou pequeno e geralmente começa na mente. Pecados como adultério, fornicação, homossexualismo, prostituição, estupro e pedofilia começam com pensamentos impuros. Esses pensamentos geralmente são alimentados por conteúdos eróticos até que um dia a pessoa não aguenta e começa a agir guiada pela sujeira da mente e coração.
Se você é verdadeiramente cristão, você não pode permitir que isso continue. Vamos ver agora como vencer os pensamentos impuros. Como vencer pensamentos impuros? Se arrependa e se converta verdadeiramente. Hebreus 8:10 diz: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa passagem escrita em Hebreus se trata da nova aliança para o povo de Deus hoje, que é a igreja. Se quiser, leia o contexto depois. Faz parte da nova aliança a pessoa ter a lei de Deus na mente e no coração. Isso nos diz respeito à mudança no modo de pensar e sentir, para que então mude o modo de agir. Uma pessoa de fato convertida não pensará mais da mesma forma. Isso é confirmado por Paulo no verso seguinte: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra a importância de se ter uma mente renovada. Somente pessoas com uma mudança de mente, que é a metanoia, são consideradas verdadeiramente convertidas. Isso não quer dizer que ao se converter, automaticamente você perderá seus pensamentos do passado. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, mesmo depois de se converter, não havia esquecido as atrocidades que havia feito contra a igreja do Senhor. A diferença é que tudo que vinha na mente de Paulo, após a conversão, de modo algum o levava a cometer os mesmos erros ao ponto de voltar ao velho homem. Mas o que é conversão? A conversão de Paulo, por exemplo, fica claro pelo fato de que, antes da sua conversão, o apóstolo pedia cartas para perseguir e prender os irmãos em Cristo. Após a conversão, passou a escrever cartas para abençoar a igreja. Isso é conversão. É mais que uma mudança de caminho, é seguir o caminho inverso. Como ocorreria isso com alguém com pensamentos imorais de adultério, pornografia e homossexualismo? Ela seria uma pessoa que deixaria de olhar para outras como objeto e passaria a olhar a cada uma delas com amor, sabendo que pelas tais Cristo derramou seu sangue. Além disso, essa pessoa estaria apta para desenvolver uma vida de santidade começando pelo interesse genuíno. Provavelmente, se você buscou um vídeo como este, você tem esse interesse. Uma conversão genuína é uma mudança de identidade. Você precisa de uma mudança de identidade e isso somente uma conversão genuína pode fazer. Veja o que Paulo ensina em sua carta aos Romanos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos 8, versos 5 ao 7. Ou seja, a partir do momento que você percebe sua mente se voltar para coisas espirituais, você percebe uma conversão genuína em você, mesmo que talvez agora ela ainda esteja cheia de imoralidades que você consumiu antes. Ao terminar este vídeo, ficará ainda mais claro se de fato você é salvo. Os salvos provavelmente colocarão em prática tudo o que aprenderem aqui, porque tem sua mente voltada para o que o Espírito deseja. A conversão purifica o coração. Quando eu era mais novo, eu me lembro que costumava assistir uns filmes de terror, apesar de hoje não achar correto esse tipo de conteúdo para um cristão. Hoje, quando eu lembro das cenas de terror, eu não sinto mais medo delas como na época em que eu as vi. Da mesma forma, todo pensamento imoral da sua mente com o tempo perde a força. Mas não adianta nada você tê-los enfraquecidos na mente, se o seu coração que gostou deles te fizer sujar a mente novamente. Para você conseguir realmente se controlar, para não alimentar mais esses pensamentos, que é o que vamos falar mais para frente, você precisa ser convertido, para que tenha seu coração purificado conforme a passagem de Tiago que já foi citada, mas vale repeti-la. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm uma mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, verso 8. Se sua mente está dividida, você precisa de um coração purificado, e eu não vejo outra forma de se obter isso, senão pela conversão do Evangelho, que nos faz depender totalmente de Deus, como o salmista Davi também dependia ao pedir a mesma coisa quando disse: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Com o coração regenerado e transformado, você não será mais levado a encher novamente a mente com pensamentos impuros. Como vencer os pensamentos impuros? Peça a Deus que guarde sua mente e coração. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É extremamente necessário que você ore sempre para que Deus cumpra essa passagem de Filipenses que diz que Ele guardará o nosso coração e mente em Cristo.
Sua mente precisa estar sempre voltada para as coisas de Deus. Fazendo assim, você não terá por que se voltar aos pensamentos imorais, já que eles não têm nada a ver com Cristo e o seu reino. Perceba que o texto também fala de guardar o coração em Cristo. É importante compreender que esses pensamentos impuros vêm à sua mente e te fazem pecar porque você naturalmente gosta deles. Um homem que assistiu uma mulher nua na internet, por exemplo, vai ter seu coração voltado para isso, porque ao se converter, ele não deixou de ser homem. Fica algo um pouco misturado. Nossa nova natureza espiritual, que nos inclina ao bem, nossos instintos cuja atração sexual faz parte deles, e nossa inclinação carnal, que vem da natureza pecaminosa que nos inclina para o mal. Nossos instintos não mudam com a conversão. Você é homem e vai continuar se atraindo por mulher. Até aí tudo bem. O problema é guardar com você esses pensamentos imorais que te fazem pecar. Guardar esses pensamentos que é pecado. Por isso, ore a Deus para que, mesmo que seu instinto não seja alterado, você possa ter o coração guardado em Cristo. Ou seja, um coração que se inclina a se apegar às coisas espirituais. Cuidado com a cobiça. Como já foi dito, a Bíblia diz que o pecado começa na cobiça, conforme Jesus ensinou em Mateus 5:28. Sendo assim, se acontecer de, por exemplo, você ver uma mulher casada na rua, o simples fato de você vê-la não necessariamente é pecado, porque você não a desejou ainda. Essa mulher entra na sua mente, mas nem por isso você peca, porque seu coração até então não a cobiçou. O pecado nasce a partir do momento que existe o desejo, que também chamamos de cobiça, por algo que está na nossa mente. E esse desejo estimula a mente a pensar mais ainda naquilo que foi agradável ao coração. Por isso é importante, nesse caso, você orar para que seu coração seja inclinado para o que agrada a Deus, como nos ensina Salomão. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Provérbios 21, verso 1. Assim como Deus dirige o coração de qualquer rei deste mundo, Ele pode dirigir nossos corações, para que estes não levem nossas mentes a pensar em moralidades. Se você quiser entender melhor como guardar o coração para se livrar de qualquer pecado, eu vou deixar um link na descrição do vídeo que vai falar mais sobre isso e sobre Provérbios 4:23, que ensina a guardar o coração. Mas lembre-se também que Jesus foi tentado em tudo e Ele vai te socorrer, se assim você crer, conforme está escrito em Hebreus. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, verso 18. Como vencer os pensamentos impuros? Não alimente mais esses pensamentos. Jeremias 4,14. Até quando permanecerão em ti os teus maus pensamentos? Agora sim, vamos falar especificamente sobre não alimentar mais a mente com pensamentos sexuais ou impuros. Esse ponto é importante. Ele fala bastante a respeito de pessoas viciadas em pornografia. Se você está sempre voltando a sujar sua mente, não adiantará muito fazer qualquer outra coisa. Esse mal precisa ser cortado pela raiz, e para isso você precisa tomar uma atitude para mudar. Assim como pedimos a Deus que não nos deixe cair em tentação, nos referindo às tentações que vêm de fora, precisamos tomar cuidado com o inimigo que já está em nossas mentes, que são nossos pensamentos sexuais ou pensamentos impuros. Sendo assim, precisamos tomar cuidado com o que vemos e ouvimos, para que a nossa mente não se suje novamente, como nos ensina o salmista no verso seguinte. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me apegará a mim. Salmo 101, verso 3. Veja esses desenhos. Pelo desenho você percebe que tudo que você enxerga e escuta entra na sua mente, e tudo que está em sua mente pode ir ou não para o seu coração. Isso na verdade tem a ver com 5 sentidos, mas vamos nos concentrar apenas em audição e visão. Como você viu no tópico anterior, os pensamentos que não despertam cobiça no seu coração são indiferentes. Por isso, quanto mais imagens morais você vê, mais você aumenta a chance do seu coração cobiçar, viciar e pecar. Como se manter longe de novos pensamentos impuros? Evite ao máximo sujar sua mente, seja vendo, ouvindo ou até voltando a pensar no que já viu, que é o que vai aprender mais pra frente. Tome atitudes como deixar de seguir páginas nas redes sociais, canais de YouTube e pessoas que postam conteúdo imoral. Parar de ver séries, filmes, desenhos, novelas ou qualquer coisa do tipo com conteúdo imoral. Cuidar para que ao andar na rua, principalmente em dias quentes, onde as pessoas vestem menos roupa, não ficar cobiçando outras pessoas e evitar pessoas e músicas que falam de conteúdo imoral e carnal. Se tomar essas atitudes, você fará como o salmista que foi citado, que não colocava coisa má diante dos olhos, para não se apegar ao pecado. Como se livrar de pensamentos sexuais que está pensando agora mesmo?
Se você possui vários pensamentos sexuais agora mesmo, eu recomendo que faça o seguinte. Passo 1. Faça algo que te coloque em movimento. Se está no computador ou em um lugar parado com o celular na mão, eu sugiro que largue tudo assim que terminar de ver essas dicas. Você pode se colocar em movimento fazendo algum exercício físico ou fazendo alguma tarefa de casa ou da empresa que você sabe que precisa fazer. Mas isso só vai realmente te ajudar se você fizer algo que te leve a se movimentar bastante. Se for algo que envolve computador ou o próprio celular, isso não será muito útil. Lembre-se disso. José correu da mulher de Potifar enquanto estava trabalhando, ou seja, em movimento. Gênesis 39:9. Enquanto que Davi caiu indo atrás de Batseba quando estava de folga, ou seja, estava com guarda baixa. 2 Samuel 11. Isso vai te impedir de querer alimentar a mente com mais pensamentos sexuais ou vai te distrair de falar com alguém que incite você a pensar assim. Passo 2. Enquanto está em movimento, procure manter na mente algo que te desperte uma emoção positiva forte, para que sua mente também não fique com a guarda baixa. Isso porque pensamentos assim costumam despertar nossas emoções e nos deixam entusiasmados. Apenas um pensamento forte assim vai te ajudar a substituir os pensamentos sexuais que você tem em sua mente. Se colocar na mente algo que não desperta suas emoções, isso será visto como inferior e, como consequência, entediante, comparado com os pensamentos sexuais, e você vai continuar pensando em moralidades. Alguns exemplos. Pense em antigas vitórias que Deus te deu, que alegraram seu coração e que te dão esperança para novas vitórias, como está em Lamentações 3, verso 21. Lembre de alguma pessoa que ama que te faz se sentir bem. Relembre algum momento que passou com essa pessoa. Lembre de momentos agradáveis com seus filhos ou parentes. Mantenha na mente algum sucesso profissional que está quase atingindo ou que já atingiu. Lembre-se de alguma promessa de Deus. Passo 3. Faça isso tudo até que os pensamentos sexuais fiquem mais fracos. Quando perceber que realmente enfraqueceram, você para o que está fazendo e ora a Deus para que você tenha domínio sobre esses pensamentos. Não sugiro que ore primeiro, porque pode ser que ore um pouco, o pensamento vá por segundos e volte rapidamente com mais força, causando os mesmos problemas. A Bíblia fala para corrermos das tentações, mas não existe forma melhor de correr das tentações da mente do que substituindo elas rapidamente e corretamente. Peça a Deus que você possa dominar este pecado que jaz à porta, como ocorreu com Caim, mas que diferente dele, você possa vencê-lo. Gênesis 4, verso 7. Como vencer os pensamentos impuros? Memorize a Bíblia para vencer esses pensamentos. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Salmo 119, verso 133. Este salmo nos ensina que nenhuma iniquidade se apodera de nós quando andamos conforme a palavra de Deus. Quando a nossa mente está impura, é porque a iniquidade está tentando tomar conta dela. Uma forma de superar isso é ocupando a mente, memorizando versículos. Foi assim que Jesus venceu a tentação que teve no deserto. A mente dele era guiada somente pela palavra de Deus, de modo que ele não caiu em nenhuma tentação. Vou te passar aqui agora o que eu acredito ser a melhor forma de memorizar a Bíblia. Se sua mente for guiada pela palavra, assim como Jesus, você também não cairá. Por isso, decore versículos que você meditou e entendeu. Decore os versículos com o intuito de vivê-los na prática, ou seja, aqueles que têm a ver com os pecados que tem cometido. Isso porque pecados geram emoções memoráveis. Você provavelmente se lembra bem do seu primeiro beijo, ou de alguma vez que quase foi atropelado. Em ambos os casos, foi gerada uma forte emoção e tudo que envolve emoções são mais fáceis de se memorizar. É importante que associe aquela emoção negativa com o versículo, aí fica mais fácil memorizar. Coloque o versículo que vai decorar em algum lugar que seja bem visível, como um post-it ou, quem sabe, como uma imagem de fundo no celular. Assim, sempre que você ver ele, você vai querer repetir e com o tempo você memoriza. Não tente memorizar vários versículos. Foque um de cada vez. Só passe para o próximo quando lembrar do que está decorando facilmente sem ficar se esforçando para lembrar. Estabeleça uma meta, um prazo limite e anote cada verso em algum lugar. Por exemplo, 1 por semana ou 1 a cada 10 dias. Geralmente, tudo que não é anotado não é lembrado. E geralmente não anotamos coisas que sabemos que não vamos nos comprometer. Faça isso para preencher a sua mente com a santa palavra de Deus. Por falar nisso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um método que tem ajudado muitas pessoas a memorizar versículos da Bíblia com mais facilidade, para o caso de você querer algo mais avançado sobre isso depois. Como vencer os pensamentos impuros? Ocupe a mente com coisas verdadeiramente sadias.
Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses 4, verso 8. É impossível apagarmos de fato uma memória, mas podemos substituí-la ao ponto que seu coração perca pouco a pouco o interesse nas memórias antigas. Eu particularmente não posso dizer a você que esqueci das bobagens que um dia vi na internet. Porém, eu posso te garantir que meu interesse em ficar lembrando simplesmente some a cada dia mais. É que nem quando eu lembro de cenas de filme de terror que assistia quando eu era pequeno. Quando criança, essas imagens me impediam até de dormir. Hoje em dia, mesmo que pense nelas, eu fico diferente quanto a elas. Isso vai acontecer com seus pensamentos impuros se você verdadeiramente se ocupar, como Paulo ensinou no verso citado. E por favor, não estou falando de ocupar a mente com coisas fracas, como séries, filmes, redes sociais, videogames e qualquer outro tipo de entretenimento. Essas coisas, quando são muito consumidas, causam tédio. Esse tédio te levará de volta aos pensamentos impuros. Eu falo de ocupar a mente com metas, propósito, trabalho, ajudar pessoas, conversar com pessoas pessoalmente, seu chamado, evangelismo, etc. Falo de coisas que são mais naturais, porque elas realmente nos fazem bem. E uma pessoa que tem uma vida cheia de ocupações assim não tem tempo para voltar a antigos pensamentos pecaminosos. Uma forma legal de medir se você vai bem nesse tópico é perceber quanto tempo durante o dia você sente tédio. Quanto mais tédio você sentir, mais a sua mente tem chance de voltar aos antigos pensamentos imorais. Bom, vamos recapitular tudo que já foi dito para você não esquecer de como vai lidar com seus pensamentos impuros daqui por diante. 1. Se arrependa e se converta verdadeiramente, porque é a conversão que transforma a mente e o coração das pessoas. 2. Peça a Deus que guarde sua mente e coração, porque nessa batalha você não está sozinho, e nem pode ficar sozinho. 3. Não volte a sujar a mente nem facilite que isso aconteça, para que possa perceber sua evolução. 4. Estude e decore a Bíblia para santificar a mente. E 5. Ocupe a mente com coisas verdadeiramente sadias, para esquecer pouco a pouco o que já ocupou a sua mente. Seguindo esses 5 passos, você com certeza terá uma mente mais limpa. Lembre-se também do que Paulo ensinou na sua carta aos Efésios. Eu digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Efésios 4:17. Bom, mas e você? Como você acha que deve se vencer esses pensamentos impuros? Você conhece algum versículo que não foi citado que nos ajudaria a respeito disso? Comenta aqui embaixo, porque assim você vai ajudar pessoas que costumam ler comentários. Será que eu gerei algum valor para você? Te ajudei de alguma forma? Se sim, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Um forte abraço e até mais.